Nesse vídeo tutorial, irei mostrar pelo software SolidEdge como criar um tubo de redução excêntrica em ambiente de peças. Esse vídeo foi produzido pela Produtiva PLM. Então vamos ao software. Bom, temos aqui o ambiente de peça e vamos começar a construir aqui o tubo excêntrico, né? Mas antes de tudo, como é que é um tubo excêntrico aqui? No caso, é um tubo mais ou menos com este formato que está aqui. Ele começa com um diâmetro maior, termina com um diâmetro menor e tem uma transição aqui, ó, que não pode ser necessariamente reta, ela pode ter essa curvatura aqui. Então, como fazer isso? Vamos criar aqui, começar no ambiente síncrono do SolidEdge, criar um círculo pelo centro. Vou travar esse plano aqui, vou criar um círculo de diâmetro de 100 mm. Deixa eu cortar aqui só para deixar melhor. Pronto. Agora, só marcar uma opção aqui para ver a minha tela melhor. Agora eu vou criar um plano coincidente aqui, marcando essa opção, plano coincidente. Clico sobre esse plano e vou pegar esse plano que eu havia criado aqui e vou puxar um pouco mais para frente. Vou puxar na medida de 100 mm para frente. E sobre esse plano aqui, eu vou criar meu segundo círculo. Vou vir aqui na opção de círculo pelo centro. Vou travar esse plano aqui, destravar primeiramente esse de cá e travar esse da frente aqui. Vou de frente à minha peça. Vou criar um círculo de qualquer tamanho aqui. Vou criar uma relação geométrica de conexão, em que o ponto final aqui vai ficar conectado com esse ponto menor aqui. Isso porque vai começar num diâmetro e terminar no outro, só que na mesma altura. Vou criar uma cota aqui. Vou dizer que essa cota aqui é de 35 mm. Ok. Então está feito aqui o diâmetro maior e o diâmetro menor do cilindro que eu quero. Então agora nós vamos para um ambiente ordenado, no qual nós vamos criar a superfície que vai ligar um diâmetro com o outro. Clicando com o botão direito em qualquer lugar, vou procurar um comando chamado transição ao ordenado. Na aba superfície do ordenado, vou procurar um comando chamado Blur Surface. Clico sobre um círculo, clico sobre outro, automaticamente é feito aqui uma varredura de superfície. Se eu confirmar, a superfície vai estar pronta, mas eu não quero confirmar porque ela não possui ainda a curvatura que eu quero. Então aqui nas opções da superfície, eu posso falar que eu não quero uma transição natural, ou seja, reta de um ponto para outro. Eu quero que seja normal a seção em um lado e normal a seção no outro lado também. Vou clicar, ó, OK. Olha o que acontece aqui, ó. É criado aqui, ó, uma curvatura entre um círculo e o outro aqui, ó. E eu posso ajustar a curvatura por aqui, ó. Por esses pontos aqui. Eu posso ir ajustando a curvatura. Ok. Então é isso que eu quero. E como é feito no síncrono dos rascunhos, olha o que eu posso fazer. Eu posso selecionar aqui pela árvore de trabalho do síncrono o comando de rascunho e posso pegar esse rascunho aqui e mover livremente. Posso mover livremente aqui. Posso vir aqui alternar esse diâmetro. Vou colocar, por exemplo, 50. Posso pegar esse aqui também e aumentar. Quero 125. Mas vamos lá, vamos para a próxima situação aqui. Veja que o meu tubo excêntrico, ele está formando um caminho aqui na parte de cima. Mas eu não quero que seja formado um caminho nessa parte de cima da forma que está. Eu quero que ele acompanhe aqui uma curva que eu quero construir manualmente. Então vamos lá, eu vvou vir aqui no comando de Bluetooth, vou pedir para editar a definição. Eu quero que ele vá normal ascensão aqui, ó, natural. Que ele vá reto por enquanto. Vou incluir aqui, vou voltar para o síncrono. Eu quero que aqui ele respeite um caminho. Eu quero que a transição entre um círculo e outro respeite um caminho aqui que eu vou criar através de linhas. Vou criar uma linha,
Vou criar nesse plano aqui, lateral, vou travar ele, visualizar ele de frente. Então vou criar aqui mais ou menos esse caminho aqui, ó. Aqui. 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 Aqui embaixo a mesma coisa. Pronto. Aqui. Então está certo aqui. Posso vir aqui fazer algumas cotas. Vou dizer, por exemplo, que eu quero essa cota aqui na medida de 35. Eu quero essa cota aqui na medida de 60. E está certo aqui. E por último, criar alguns arredondamentos. O arredondamento entre essa linha e essa linha aqui. Vou querer que seja mais ou menos desse tamanho. Entre essa linha e essa linha aqui, eu quero que seja desse tamanho aqui. Então eu quero que o caminho de uma varredura e outra seja exatamente respeitando essas linhas que eu havia criado aqui em cima e aqui embaixo também. Então eu volto para o ambiente ordenado clicando aqui. Clico na varredura que eu havia feito, no BlueSurf. Peço para editar a definição. Eu vou clicar nesse ícone que eu posso selecionar o caminho que eu quero entre um perfil e outro. Vou clicar nessa cadeia de linhas que eu havia criado aqui em cima. Clico em aceitar. Então eu criei aqui, ó, veja que eu criei e foi feita uma curva aqui. Só que a curva da forma que está, aqui na parte de baixo também é feita a mesma curva. Mas eu não quero que na parte de baixo exista essa curva aqui, eu quero que seja reto. Então eu criei essa linha justamente para deixar com que a parte de baixo fique reta. Clico sobre a linha. Clico em aceitar. Pronto. Foi feito aqui a parte de baixo reta e a parte de cima com a curvatura que eu desejo. Finalizar, concluir. Vou ocultar o rascunho do síncrono. Então está certo aqui, ó. Já fiz minha superfície. Agora só falta lançar a espessura da minha redução. Eu adiciono a espessura aqui na aba início. Vou procurar um comando chamado adicionar espessura. Eu vou selecionar, no caso, todo o corpo da superfície, clico sobre ele, falo quanto que eu quero de extrusão. Eu posso falar que eu quero simétrico, para baixo ou para cima, a espessura. Eu vou falar que eu quero, por exemplo, a espessura de 5 mm apontado para cima. Clico, concluir. Então está feito aqui a redução. E através daqui eu posso pegar outros dados, por exemplo, posso vir aqui, antes disso eu vou definir o material para eu pegar depois a massa do que eu quero, tabela de materiais. Vou falar que eu quero, por exemplo, um material estrutural. Ele já lança para mim algumas propriedades, tipo densidade, calor específico, entre outros. Vou aplicar o modelo. Venho aqui na aba inspecionar propriedades físicas. Peço para atualizar o meu modelo. Automaticamente ele já me lança aqui a massa do meu modelo. Outra coisa que a propriedade tipo fornece aqui é o centro de massa e o centro de volume. Eu vou marcar aqui, ó, exibir símbolo do centro de massa. Pedir para fechar. Esse pontinho vermelho aqui, verde, é justamente a posição do meu centro de massa, que é mostrado aqui, ó. Tá dando para ver muito bem. Aqui, ó. Esse pontinho verde aqui é justamente onde fica a posição do meu centro de massa, da minha peça. E por último, eu posso fazer o desenho da minha peça. Vou vir aqui em salvar. Vou criar um desenho. Avançar, pegar algumas vistas. Vou diminuir um pouco essa escala, deixar a escala de 1 para 1. Eu quero essa vista e a isométrica. Deixa eu deletar essa vista aqui, que ficou um pouquinho mal posicionada. Então tá certo aqui. Através daqui, deixa eu deletar essa vista aqui. Posso fazer um plano de corte do que eu quero. Clico aqui,
Começo a criar algumas linhas. Fechar plano de corte. Aponto para a direita ou para a esquerda o meu plano de corte. Crio a seção em relação ao plano de corte. Então está feito aqui. Daí eu posso pegar mais informações, caso eu queira. Então essa daí é uma forma de trabalhar com a redução de tubos excêntricos aqui pelo Solid Edge.